Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje temos o prazer de receber Gustavo Piccoli, produtor rural, cotonicultor e atual presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Então, nesse bate-papo de hoje aqui, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Gustavo, a história dele no agro e no algodão, e também sobre o trabalho dele aí à frente da Abrapa. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom dia a todos. Bom, eu sou produtor rural, filho de produtor rural. Estou no Mato Grosso há mais de 40 anos. Sou empresário do agro, né? Fui presidente da AMPA e atualmente estou presidente da Abrapa. Então atuo no algodão, planto algodão há 26 anos no Mato Grosso. E a gente fica sempre buscando aliar produtividade com sustentabilidade e inovação para se manter produzindo algodão nas condições de Mato Grosso. É bom que nós vamos ter muito para explorar aqui durante a conversa aí com a sua história aí bem rica dentro do algodão. E aqui para os ouvintes que ainda não teve a oportunidade de escutar o nosso primeiro episódio, está aí no Spotify, e para você que está realmente conhecendo agora, o Cotton Talks é um ambiente aqui de bate-papo, onde a gente convida os protagonistas que estão contribuindo para a transformação da cadeia produtiva do algodão no Brasil, um momento aí de conexão e para trocas de ideias sobre o mercado, conhecendo os profissionais e entidades que formam aqui a cadeia do algodão no Brasil. Uma boa opção para você ouvir aí na estrada, trânsito, academia, safra começando aí, escutar dentro da colheitadeira e vamos seguindo, né? Cotton Talks, que é uma iniciativa da Souza Lima, excelência em negócios de algodão, e Cotton Trade, plataforma exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de algodão. Ô, Gustavo, então, para a gente realmente iniciar nosso bate-papo aqui, conta um pouco aqui quem é o Gustavo Piccoli, a pessoa, a família, hobbies, um pouquinho da sua história aí, no lado pessoal, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou natural de Santa Catarina, filho de pequenos produtores de lá, e lá na final da década de 70, início da década de 80, meus pais resolveram vir para o Mato Grosso. Nós viemos para Sorriso na final da década de 70, e aí, na época, com todas as dificuldades, meu pai tentava tocar a lavoura por aqui. Passou-se os anos e aí chegou-se a cultura, soubemos que tinha cultura de algodão iniciando em Rondonópolis. Nós tínhamos uma dificuldade logística muito grande na região. O valor agregado do transporte, do milho, era muito difícil, da soja. E aí o algodão veio como uma oportunidade de valor agregado. Ele agregava mais valor e o impacto do custo logístico do frete era menor. Aí, na época, optamos em conhecer a cultura e comecei a plantar algodão aí lá em 1999, faz 26 anos. Basicamente para o valor agregado que o algodão possuía na época em relação às demais culturas. E desde então a gente se envolveu na cultura do algodão, e o algodão, como dizem, é uma boa pinga, a gente vicia na cultura. Ela é uma cultura apaixonante, né? Ela é desafiadora e gratificante também. Então, a gente se envolveu com o algodão, passou-se os anos, através do envolvimento com a associação, eu presidi a AMPA e atualmente estou como presidente da Abrapa. Os desafios continuam sendo muitos, veio as novas tecnologias para tentarmos sobreviver com os preços mais baixos da cultura. E o algodão é desafiador até hoje, né? Ele é uma cultura que agrega valor, mas ao mesmo tempo ele exige muita responsabilidade nas condições da lavoura. É uma lavoura muito técnica, de valor de custo alto, onde exige muita dedicação e muita responsabilidade para ser plantador de algodão. Mas é gratificante. Parabenizar aí pelo o trabalho, o progresso aí, né, do negócio da sua família, desde a chegada aí do seu pai. E é uma história que a gente
vê também com outros produtores aí no Mato Grosso, Oeste Baiano e no Cerrado, que foram famílias que migraram do sul com pequenas áreas e multiplicaram isso aí pelo Cerrado, Centro-Oeste e fizeram do agronegócio a potência que é hoje aí no Brasil, né? E um fato interessante, um comentário seu aí, Gustavo, é que você falou que o algodão é uma pinga boa, né? Então a gente realmente comenta que quem entra no algodão é difícil de sair porque vicia mesmo, né? A gente toma uma paixão e um gosto aí pelo trabalho, pela cultura que é cativante, né? E falando aí um pouco da sua atuação hoje aí na região de Sorriso, que é uma região também que desenvolveu muito aí na 163, tem aí a Coame, né, que você participou também da formação e até a própria produção do algodão, teve um boom aí na região já há alguns anos. Então, se você puder só falar um pouquinho do momento hoje ali do seu negócio, outras culturas aí que você também usa hoje, só para a gente ter uma visão do momento aí, por favor, Gustavo. Na verdade, passam-se os anos, mas os conceitos básicos assim continuam os mesmos. Eu lembro lá atrás, quando a gente falava, algodão é perigoso, temos que plantar ele com bastante cautela, e continua sendo a mesma dica de hoje. Até nós, como associação, a gente recomendava ao produtor, o ideal seria plantar aí uns 30% da sua área total de algodão, e o resto de outras culturas, porque algodão exige demais, né? Isso não mudou muito até hoje, porque eu acho que vários produtores da nossa região que estão entrando para o algodão, estão entrando no algodão com essa cautela. Produzir com responsabilidade. O algodão tem uma particularidade que ele torna a propriedade melhor. Ele faz com que a gestão da propriedade seja uma gestão mais elaborada. Então, o produtor que começa a plantar algodão, ele começa a controlar melhor a sua propriedade. Ele tem as certificações que o algodão do agronegócio. Então, a propriedade é certificada, a propriedade tem um cuidado diferente com o entorno das propriedades, as comunidades sentem o benefício que o algodão traz para a região, porque ele agrega valor, ele agrega serviços. Então, é muito interessante e apaixonante a cultura do algodão nesse aspecto, porque ele melhora o seu negócio. Agora, os desafios são grandes, principalmente em anos pelo custo alto da cultura. Então, a gente tem que estar com um olho na paixão e o outro olho no bolso, na rentabilidade, porque só de amor e paixão o negócio não sobrevive. A gente precisa ter lucro na atividade. E esse é o grande desafio do nosso negócio. O algodão que realmente demanda um investimento mais alto aí, comparado com soja e milho, e ele acaba também forçando o produtor, né, passar por um processo ali de profissionalização, uma cultura mais tecnificada, traz um impacto para a sociedade, e a gente vê aqui ao longo dos anos relacionamento que a gente teve e tem, né, com produtores que ingressaram no algodão e acabaram transformando os outros negócios, as outras culturas ali, a operação deles como um todo. E aproveitando esse gancho, Gustavo, você hoje tem a sua operação, né, pessoal, familiar, das empresas aí do seu grupo muito bem organizadas e acredito que isso aí ajudou para você conseguir conciliar o trabalho do seu negócio com o trabalho da Abrapa. Então, conta para a gente aqui como que tem sido equilibrar, né, essas duas frentes de trabalho que você está ativo aí hoje. Pois é, o algodão tem essas particularidades. A gente acaba se envolvendo atualmente e venho construindo ao longo do tempo um pouco de diversificação do setor. Então, além da gente produzir algodão, a gente tem a algodoeira, que a gente faz um processo industrial, onde a gente separa a fibra do caroço de algodão. Isso demanda todo um investimento. E aí, como lá em alguns momentos, anos atrás, onde o caroço tinha menos preço na região, aí eu junto com alguns amigos, montamos uma empresa de extração do óleo do caroço de algodão. Então, eu produzo o algodão, produzo a fibra,
Do caroço, tem uma indústria onde eu extraio o óleo do caroço do algodão. Esse óleo a gente faz o semi-refino e vende para a indústria de biodiesel ou indústria alimentar. A torta do caroço do algodão, a gente fornece os confinamentos da região, então a gente transforma a torta, que é resíduo do caroço, em alimento para o gado. Então, o algodão ele acaba fazendo com que você se envolva em outras frentes, né? Atualmente, então, eu planto algodão, a gente tem a indústria de benefício do algodão, que separa a pluma do caroço. Do caroço, a gente extrai o óleo, o óleo se transforma em biodiesel ou algo mais. A torta a gente vende para confinamentos, onde os confinamentos produz a carne, né? Carne bovina. Eu também tenho confinamento, então eu nos meus confinamentos uso a torta, uso o caroço. Também, junto com essas atividades, a gente desenvolveu também agora, nos últimos anos, investimos em indústrias de produtos biológicos para justamente tornar a cultura do algodão ainda mais sustentável e, ao longo do tempo, é uma exigência do mercado. Então, aqui nós estamos investindo fortemente nessa questão de produtos biológicos para diminuir o uso de produtos químicos. É todo um processo que o algodão faz com que a gente vá se adaptando ao momento da história do algodão. E aí nessa questão de produtos biológicos, é uma questão que está muito em evidência, e o Brasil é protagonista nessa história de usar produtos biológicos. Então, o Brasil está à frente e há grandes investimentos de toda a indústria em fazer cada vez mais produtos biológicos para combater as pragas do algodão. Isso é muito positivo, traz mais sustentabilidade para a nossa cultura e ajuda a gente a conquistar mercados internacionais. Bom, mas interessante essa colocação aí sobre os biológicos. A gente de fora aqui realmente observa que está uma crescente muito grande e o meio ambiente agradece, né? E também outro ponto aí, legal na sua fala, Gustavo, foi já explicando sobre subprodutos do algodão, e para os ouvintes aí que não são diretamente ligados aí a essa nossa cadeia, conseguem perceber que do algodão se aproveita tudo. Falando aqui todos esses negócios que você tem, né, inclusive dessa parte aí de subprodutos que você operacionaliza e transforma, você já está aí com os filhos, uma nova geração participando também e entrando no negócio até para te dar uma segurança aí e poder se dedicar à Brapa. Como que está sendo esse trabalho de sucessão aí, que eu sei que já acontece, Gustavo? Bom, agora você tocou no ponto mais sensível do meu negócio, que é a família. Família sempre em primeiro lugar, e graças a Deus eu sou abençoado com uma família maravilhosa, minha esposa, meus filhos. Atualmente tenho 2 filhos que estão junto comigo, trabalhando no negócio, e são os que me dão suporte e me dão condições de tempo para que eu possa me dedicar um pouco mais à Brapa. É fundamental a família envolvida no negócio. É um prazer para todo produtor quando consegue fazer com que a família se envolva junto com a família, junto na produção, entendendo a produção, entendendo os desafios, até para dar sequência no nosso negócio. Então, realmente, eu sou muito feliz por ter essas bênçãos de estar com a família envolvida no meu negócio. Isso me possibilitou de eu me dedicar mais tempo à Brapa. Eu acho muito interessante e é importante, eu diria, que todo produtor incentive seus filhos a gostar do agronegócio. Eu sei que às vezes falar do agro, falar dos pontos negativos é mais fácil. Nós também temos que exaltar as coisas positivas que o agronegócio brasileiro tem. Principalmente no caso do algodão, a paixão de produzir algodão é um negócio que contagia. Então, se a gente puder passar isso para a família, para os filhos, para que eles deem continuidade no nosso negócio, é muito importante. Isso ajuda a dar segurança e boas perspectivas para o futuro do algodão brasileiro. É isso aí, que com essa preparação a gente já vai garantindo mais boas safras aí para bem para frente, né? Para décadas aí do algodão brasileiro. E essa realidade sua a gente vê sendo replicada em outros grupos familiares aí também, inclusive os filhos aí que saem do interior para estudar e depois voltam, né, já preparados para realmente dar
da sequência ali, expandir os negócios da família. E esse trabalho aí, né, que você está fazendo à frente da Abrapa, Gustavo, teve ali antes sua passagem também pela AMPA, depois vice-presidente, né, da Abrapa. Você também sempre com uma participação muito ativa aí na cooperativa, né, Coame, que é hoje uma das principais cooperativas de algodão do Brasil. Então, conta um pouco aqui para a gente como que foi essa preparação, né, até você chegar no cargo de presidência da Abrapa. Bom, é um aprendizado, né? Eu acho que primeiro você tem que se dispor a participar de associações, porque é fundamental para a sobrevivência do nosso negócio nós estarmos unidos. Eu sempre falo que unidos nós somos mais fortes. Então, a associação é super importante, é fundamental que exista e que exista com representatividade, com força. E é um aprendizado. Eu sou muito grato por ter podido participar da AMPA, ter aprendido muito. Fui presidente por 2 vezes da Coame, onde também foi um aprendizado grande trabalhar junto aos produtores. E estando na associação, você defende os interesses do produtor brasileiro de algodão. As associações estaduais, hoje nós estamos com 11 associações estaduais no Brasil de algodão. A Abrapa representa as 11 associações. Nós temos um trabalho mais ligado junto ao governo federal, defendendo os interesses do algodão brasileiro e divulgar o algodão brasileiro pelo mundo, para que nós tenhamos demanda para toda a produção de algodão no Brasil, através de divulgar o que a gente faz em prol do algodão brasileiro, né? Que são vários assuntos, até podemos falar um pouco mais à frente, na questão de rastreabilidade, questão de sustentabilidade, de boas práticas, de agregar valor, aquilo que nós falamos há pouco, de que a sociedade que vive, as comunidades que vivem próximas das fazendas que produzem algodão, elas têm um benefício pela prestação de serviços. Então, são vários os benefícios que a cultura do algodão trouxe ao Brasil e aos produtores. E isso me deixa muito feliz por ter podido participar um pouco dessa história, dando um pouco do meu tempo, para que as coisas aconteçam da melhor forma e defendendo os interesses do produtor de algodão do Brasil. É muito gratificante. Parabéns aí para você e para todos aí que te antecederam. É indispensável que a gente tenha aí dentro de cada mercado, né, pessoas que se dedicam a trabalhar aí pelas cooperativas e associações em prol do coletivo. E a gente vê aqui o excelente trabalho da Abrapa como associação e organização, até pelo trabalho que é feito com as estaduais, e acredito que não tenha outra associação dentro do agro aí do Brasil tão preparada, né, e tão à frente dos interesses aí dos seus representados, como é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E que, inclusive, comemorando agora aí, Gustavo, 25 anos, não é isso? A Abrapa agora, em 2025, um marco aí muito importante, que a gente está entrando agora na maior safra da história do Brasil, aí, quase 4 milhões de toneladas. Então, queria que você falasse um pouquinho desse momento especial que está sendo aí na sua gestão, né, construído ao longo aí dos últimos anos, e agora aí já com a safra batendo na porta aí, né? As colheitadeiras de 1.000 por hora. Então, fala para a gente um pouco dessa expectativa aí da safra 2025. Bom, antes de falar um pouco da safra 25, deixa eu falar um pouco do passado da Abrapa, né? A Abrapa foi construída com muitos desafios. Todos os presidentes que me antecederam deram todo o suor, o tempo e a dedicação em prol do algodão brasileiro. Alguns deixaram marcas mais profundas, como o meu amigo Sérgio de Marco, Gilson Pineto e vários outros ex-presidentes aí, o Alexandre, que me antecedeu, em períodos onde o algodão passou por grandes dificuldades de mercado, de preço, os produtores tiveram grande dificuldade, e onde exigiu que quem estava à frente das associações se dedicasse de corpo e alma para salvar a cultura em momentos de crise. Mas através dessas crises que a Abrapa se fortaleceu. A Abrapa hoje é uma associação que tem credibilidade, tem união e trabalha em prol do algodão brasileiro. O algodão brasileiro, a safra passada, teve mais de 5 bilhões de dólares de
faturamento de exportação. Então, o algodão ajuda muito na balança comercial brasileira, ele influencia as políticas econômicas de maneira positiva, e aí nós temos toda a credibilidade para sempre defender os produtores de algodão, graças ao que foi construído ao longo do tempo pelos presidentes e pelas diretorias e pelos produtores que me antecederam, né? E aí, falando um pouco agora da safra atual, o ano passado foi uma safra muito boa, nós nos tornamos, no ano passado, o maior exportador de algodão do mundo, e o terceiro maior produtor de algodão. Então, nós somos o terceiro maior produtor e o maior exportador. Agora, nós viemos nessa safra que estamos iniciando as colheitas agora, estamos na Bahia um pouco mais avançada, Mato Grosso iniciando agora, uma expectativa de produtividade menor. A Bahia teve alguns problemas de clima, Mato Grosso também choveu um pouco em épocas que não eram tão normais, mas isso até foi positivo. Então, a gente deve ter uma média de produção no Brasil um pouco menor que a do ano passado, mas como nós aumentamos a área plantada próxima a 10%, o volume de algodão produzido nessa safra vai ser um pouco maior que o ano passado, em torno aí de 5% a 6%. Estamos ainda pegando os números das produtividades aqui do Mato Grosso, algumas regiões está dando um pouco a menos do que a expectativa inicial, mas vai ser uma boa safra. Teremos uma boa safra no Brasil, uma grande safra de algodão, um desafio enorme, porque os preços, apesar de estarem estáveis, estão estáveis num nível de preço onde a rentabilidade do produtor fica muito comprometida. Estamos quase que no 0 a 0 aí, então é um desafio para o produtor se manter na atividade e vai ser um ano desafiador. Temos aí a colheita pela frente, o benefício, toda a logística para entregar contratos e fazer escoar essa produção, dar demanda para essa produção nos mercados internacionais. Então, é um ano desafiador, mas tenho certeza que terminaremos o ano atendendo a expectativa do produtor aí, com demanda e fazendo com que o produtor continue acreditando na cultura do algodão. Realmente, a gente tem que enaltecer o produtor brasileiro aí pela força e resiliência de vir por anos seguidos aí com aumento de área, aumento de produção, recorde de produtividade, como foi o ano passado, exportações também em ritmo muito acelerado aí, que deram essa liderança aí no mercado mundial para o Brasil. E eu queria que você aproveitasse, Gustavo, e comentasse um pouco aí do trabalho que é feito para a promoção do algodão brasileiro no exterior, e que junto com a ANEA aí foi criada a Cotton Brasil, e isso acho que ajudou a fomentar aí a abertura de novos mercados e possibilitou o Brasil atingir esse posto hoje de maior exportador mundial de algodão. Na verdade, o trabalho que foi feito através do Cotton Brasil que possibilitou que a gente atingisse mercados e o volume de mercado que seria inimaginável há alguns anos atrás. Nós abrimos um escritório em Singapura através do Marcelo Duarte e através do programa Cotton Brasil, junto com a ANEA, junto com a Apex, nós conseguimos fazer várias campanhas de promoção do algodão brasileiro. Hoje o Marcelo Duarte faz um trabalho, ele fica sediado em Singapura e faz um trabalho em toda a Ásia, fazendo com que o algodão brasileiro seja conhecido, seja demandado em todos os mercados possíveis. Então, nós temos um trabalho forte na China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, Indonésia, entre outros países, sempre no intuito de fazer com que a gente fortaleça esse mercado internacional do algodão para demandar a nossa fibra. Então, o programa Cotton Brasil, em parceria com a ANEA e a Apex, tem dado um grande resultado e nos orgulha de levar o algodão brasileiro para o mundo todo. Eu acho que a gente pode falar com muita segurança aí que o programa Cotton Brasil ele é um sucesso, né? Performa muito bem, conseguiu atingir os objetivos, né, que os produtores estão realmente entregando aí essa produção e essa exportação com
o Brasil hoje aí tendo aumentado o share em todos os importadores de algodão. Então, isso é um retrato aí do sucesso realmente da Cotton Brasil. Eu acho importante, Gustavo, a gente lembrar aqui também de mencionar o mercado interno brasileiro, a indústria têxtil nacional, que é um mercado cativo aqui para os produtores brasileiros e absorve um volume relevante do que a gente produz e gera liquidez para o produtor, inclusive produtores que estão organizados aí dentro de condomínios familiares e trabalham aí com as cooperativas, né? Ou seja, não são produtores PJs que a gente chama, tem também ali muita familiaridade com a venda para a indústria e que realmente é importante aí para absorver uma boa parte do que a gente produz. E até já vou dar um spoiler aqui, porque a gente teve no primeiro episódio o Miguel como representante da ANEA das Trades, agora o Gustavo do lado dos produtores, e nosso terceiro episódio para iniciar aí, fechando o ciclo, vai ser com um profissional aí da indústria, para a gente também pegar um pouco mais da visão aí do lado do industrial, dentro fechando aí bem a cadeia do algodão no Brasil. E então a gente falou, Gustavo, um pouco aqui do que foi feito, do trabalho da Abrapa, as conquistas, e você já aqui com 7 meses de gestão, se não me engano, à frente da Abrapa, queria que comentasse quais são hoje os principais projetos aí da associação, olhando daqui para frente aí. Bom, falar de algodão fica bem extenso, porque são várias ações, né? Eu queria, complementando o que falei em relação ao programa Cotton Brasil, além da Ásia, a gente faz um trabalho na Europa de promoção do algodão brasileiro junto às marcas, também um trabalho junto ao Legislativo Europeu para assegurar, para que eles tenham conhecimento da narrativa correta em relação ao algodão como fibra natural e fios sintéticos como fibras fósseis. Então, a gente está fazendo um trabalho na Europa de narrativa correta e verdadeira junto ao Parlamento Europeu, para que aprovem leis realmente fazendo a coisa certa, dizendo de que fibra natural é algodão, fibra sintética é fibra fóssil. Esse é um trabalho da Abrapa, através do Cotton Brasil. E outra coisa é um trabalho de convencimento junto às marcas europeias, que é de lá da Europa, que as grandes marcas demandam a produção de confecção feita com fios ou sintéticos ou naturais. Nós estamos convencendo eles de que fibra natural é fibra de algodão, convencendo eles a cada vez mais demandar fibra natural, fibra de algodão. Esse é um programa do Cotton Brasil, feito na Europa, e todo aquele trabalho junto às fiações na Ásia. Vou interromper, mas só para colocar aqui, muito bem lembrado esse ponto aí, e era até uma parte da nossa pauta aqui, de falar da competição do algodão com as fibras sintéticas, mas você já mencionou muito bem que está se organizando aí para a Abrapa, inclusive junto com outros países produtores de algodão, para a gente poder realmente mostrar aí todos os lados e ter uma competição justa, não é isso? Positivo. Agora quase que embolamos dois assuntos, mas vamos falar aqui, vamos lá. Falando do trabalho que a gente está fazendo junto aos maiores exportadores de algodão do mundo, aonde está o Brasil, Estados Unidos e Austrália, a gente está se unindo a esses países na mesma narrativa verdadeira e correta, dizendo para convencer o consumidor. A gente vai tentar fazer campanhas internacionais para que o consumidor final tenha conhecimento do que é fibra natural e o que é fibra sintética. Fibras sintéticas são fibras derivadas de petróleo, são fibras fósseis. E fibras fósseis estão contaminando o meio ambiente, estão contaminando os mares, estão contaminando os animais, os humanos aí com microplásticos. Então, a gente tem que levar ao conhecimento da população o quão prejudicial é usar fibra sintética e tentar estimular, via consumidor, que ele demande mais o uso de fibras naturais. Sim, e esses países aí, na verdade, às vezes a gente enxerga como competidores do Brasil,
né, os outros grandes produtores de algodão, mas, na verdade, o principal competidor do algodão acho que é a fibra sintética. Então, importante existir essa aliança e cooperação entre o Brasil e esses países aí para ter uma união e maior força frente à fibra sintética. Então, a gente entendeu que isso é um trabalho talvez dos mais relevantes aí à frente da Abrapa, Gustavo, de projetos aí para o futuro. E teria algum outro ponto para compartilhar com relação à continuidade do crescimento do Brasil em termos de área de produção ou alguma outra ação, né, para ter melhorias aí com o algodão brasileiro que você gostaria de colocar aí para a gente, por favor? Sim, é só complementando em relação à questão do trabalho que a Brapa faz pela demanda do algodão brasileiro. Nós temos um projeto, que é o projeto Sou de Algodão, que quem toca o projeto é a Silmara, com muita competência, e elas são várias frentes que esse projeto toca. Esse projeto cuida de toda a rastreabilidade do algodão brasileiro. Então, o algodão brasileiro é um algodão rastreável desde a produção, lá na fazenda, passa pela algodoeira, passa pela exportação. Então, ele é até a indústria, quando é nacional, até a confecção, até a roupa final. Então, o algodão brasileiro é um algodão rastreável. A produção do algodão brasileiro é toda rastreada. Quando ele é exportado, o comprador, quem faz o fio lá fora, ele consegue saber a origem do algodão, a propriedade que foi produzido o algodão. Quando a confecção é feita aqui dentro do país, aqui no Brasil, da mesma forma, o consumidor final consegue rastrear toda a origem do algodão, qual foi a confecção que fez o algodão, onde é que foi confeccionada a indústria que fez o algodão. Então, essa rastreabilidade da segurança para o consumidor final, da segurança para a indústria têxtil e para o consumidor também. Então, o trabalho que o projeto Sou de Algodão faz através de várias frentes de trabalho, através do Cotton Clip, através de levar os jornalistas às fazendas para conhecer como é produzido de maneira natural o algodão brasileiro, as propriedades como são organizadas, conhecer toda a cadeia de produção do algodão é o que a gente faz de melhor em termos de divulgar as boas práticas do algodão brasileiro. E essa divulgação de boas práticas de produção do algodão no Brasil, a gente agora está levando isso para o resto do mundo através do Cotton Brasil. Então, o que é feito através do Sou de Algodão aqui dentro do país, a gente está divulgando fora do país, para que eles conheçam a nossa realidade. A gente faz várias tratativas com os consumidores lá fora. Inclusive, semana que vem, teremos aqui no Brasil a missão compradores, aonde vem compradores de algodão de vários países lá fora, como eu citei, da China, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, entre outros, virão ao Brasil e a gente vai rodar com eles as lavouras brasileiras para eles verem o quanto sustentável é a produção de algodão no Brasil. Então, são várias frentes, através do Cotton Brasil, Sou de Algodão, Missão Compradores, entre outras iniciativas que a Abrapa faz para promover o algodão brasileiro, falar da sustentabilidade do algodão brasileiro. Porque todos nós precisamos falar para fora do setor o quanto é sustentável, o quanto a fibra natural é importante para o planeta, para o consumidor, para a saúde das pessoas. Porque as fibras, o nosso grande competidor são as fibras sintéticas. E as fibras sintéticas são fibras fósseis, que fazem mal à saúde, fazem mal ao meio ambiente, e o consumidor precisa saber disso. É isso aí, tem que disseminar essa informação, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento a fundo, então é preciso que isso seja comunicado da maneira correta para o consumidor final. E você colocou algumas palavras aí que realmente são marcas do algodão brasileiro: sustentabilidade, rastreabilidade. Brasil hoje como o maior produtor mundial de algodão certificado, então, e isso mostra que o caminho está sendo percorrido ali da maneira correta, tanto que os resultados estão acontecendo. Então, acho que o futuro aí tá bem delineado para que continue com esse crescimento, sempre prezando aí por
por esses temas chaves, como sustentabilidade e rastreabilidade, Gustavo. E pensando agora, assim, nos desafios que o Brasil deve encontrar aí numa janela, assim, de 5, 10 anos, dentro do planejamento aí da Brapa, o que você acha, Gustavo, que serão esses pontos aí a serem superados e aí, de novo, para o Brasil continuar se destacando aí como produtor e exportador de algodão? Bom, o Brasil hoje tem os melhores produtores de algodão do mundo. Nós produzimos com alta tecnologia e somos muito eficientes na produção e na produtividade. Os grandes desafios que eu vejo para o futuro é nós produzirmos algodão com qualidade, com rastreabilidade e com preço competitivo no mercado internacional. Então, um dos grandes desafios nosso é conseguirmos produzir algodão com baixo custo, o que não é fácil no país como o Brasil. Nós temos custos de logística muito altos, custo de insumos muito alto, dependemos muito de importação de fertilizantes, de produtos. Então, é um desafio para o produtor de algodão brasileiro trabalhar de todas as formas para baixar custos e manter a produtividade. Então, esse vai ser um grande desafio para os próximos anos. Precisamos contar com toda a cadeia produtiva. Aí os nossos fornecedores vão ter que ser parceiros nossos para baixar custos, para que a gente consiga produzir algodão com qualidade e com preço para competir com as fibras sintéticas, que são mais baratas, mas fazem muito mal ao meio ambiente e à saúde humana. Então, outro desafio nos próximos anos é a gente levar o conhecimento do consumidor final, da população, que consuma fibra natural e não consuma fibra fóssil, fibra sintética, pois ele vai estar fazendo mal ao meio ambiente, através de microplásticos e também fazendo mal à sua própria saúde, que já é comprovado por vários estudos que quem usa roupas de fibras sintéticas está sendo prejudicial à saúde humana. Então, esse convencimento da questão do uso de fibras naturais para o bem da saúde das pessoas e para a saúde do planeta, essas frentes é que vão fazer com que a gente continue produzindo algodão, aumente a produção e aumente a demanda do algodão no mundo. Além de que precisamos dos parceiros para produzir algodão com preço mais baixo. Então, essas são as demandas que eu vejo para os próximos 5, 10 anos. Que capacidade de produzir o Brasil tem demais. Nós produzimos em poucas áreas. Quase 70% do algodão brasileiro é produzido em segunda safra. Nós somos muito competentes como produtores. O que nós precisamos é do apoio e do conhecimento da população do mundo para consumir fibras sustentáveis, fibras naturais, e não consumir e não usar fibras sintéticas. Esse é o caminho para nós virar a chave e continuarmos crescendo na produção do algodão no Brasil. É isso aí, o recado está dado e nós aqui também aderimos à campanha, né, da fibra natural, do algodão. E uma pena que o nosso podcast é só de áudio, senão os ouvintes poderiam nos ver aqui agora, né, Gustavo? Que a gente está se vendo aqui pelo vídeo e nós estamos todos usando aqui 100% algodão. Então, vamos todo mundo contribuir aí para realmente valorizar a fibra natural, o algodão brasileiro. E o ponto que você colocou ali sobre competitividade do produtor brasileiro, questão de produtividade, de eficiência na lavoura, isso é mais do que provado. Para quem não sabe, aí o Brasil é o país que tem a maior produtividade de algodão de sequeiro do mundo. Então, que a gente fala que da porteira para dentro, o cotonicultor brasileiro é muito organizado e ele vai superar aí mais outros desafios que vão aparecendo para continuar nessa trilha aí de crescimento. Gustavo, acho que foi muito bem explicado aqui o trabalho da Abrapa, né, como um apoio, um suporte aí para a cadeia produtiva do algodão, principalmente os produtores, que é o que fazem acontecer lá no início da cadeia. Um setor muito organizado, bem estruturado. E falando nessa organização, capacitação, a gente vai ter o ano que vem o Congresso Brasileiro do Algodão, né? Ocorre aí a cada 2 anos. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a expectativa aí, se não me engano, setembro de 2026. Parece que está longe, mas daqui a pouco já está chegando aí.
e pelo momento da cotonicultura no Brasil, de crescimento, muitos players envolvidos, tenho certeza que será aí um mega evento e sempre muito prestigiado por todos que fazem parte aí do mercado de algodão no Brasil. Sim, a expectativa é muito alta. Temos certeza que será um excelente congresso, porque a gente sempre fala que o melhor congresso é o próximo. E o próximo congresso em Belo Horizonte, o ano que vem, será muito bem, muito bom, onde todos os produtores terão a oportunidade de unir tecnologia, de ter conhecimento das novas tecnologias, ter conhecimento das últimas pesquisas, conhecimento de mercado, troca de informações entre produtores. Então, é uma grande oportunidade dos produtores de algodão, de toda a parte técnica, de funcionários, todos os envolvidos na produção de algodão brasileira participarem do Congresso. É uma oportunidade de conhecimento, de troca de informações. E o próximo Congresso será, como tu disse, em setembro, em Belo Horizonte. Será uma oportunidade fantástica da gente trocar informações entre o setor. É isso aí, estaremos presentes lá no ano que vem e a gente sempre prestigia aqui os congressos de algodão, mas esse próximo, acho que para mim aqui, pelo menos, os demais da Souza Lima, vai ser mais do que especial, porque vai ser em casa, hein? Então, aqui em Belo Horizonte, tem certeza, uma cidade bem acolhedora, todos que vierem aí vão ter uma boa passagem, uma boa experiência no congresso, que, aliás, tomou uma proporção muito grande, principalmente depois da pandemia. Os últimos ali, Fortaleza e Salvador, já foram eventos muito ricos e muito prestigiados por todos, então, expectativa realmente muito alta aí para esse próximo aí em BH. E, Gustavo, aqui já estamos chegando no final da nossa conversa, passou bem rápido aqui, um papo muito leve, e para a gente finalizar, vou te fazer duas perguntas aqui, inclusive a primeira é uma resposta de bate-pronto, que eu vou te pedir para responder em uma palavra, né, que é: o algodão é para você? Para mim, é oportunidade de crescer no agronegócio. Crescimento. Muito bem, isso aí. E agora, a segunda aqui é uma sugestão de livro, filme ou outro podcast que tenha menção, né, alguma relação aí direta ou indiretamente com algodão, para você deixar como dica aí para os nossos ouvintes, por favor, Gustavo. Bom, o que eu li é o Algodão no Cerrado Brasileiro, que é uma edição da Embrapa, e que eu acho que é muito importante para conhecer a história também do algodão do Brasil. Isso aí é uma ótima sugestão, já tive a oportunidade de ler. E no primeiro episódio, a gente teve aqui com o Miguel uma sugestão de livro e filme, que nas postagens aí da Souza Lima, a gente tem uma seção lá que chama Biblioteca, e a gente publicou essas indicações, e esse seu vai para a próxima aí também, para ajudar a divulgar aí para quem nos segue. E, e aproveitando aí que eu falei de postagens, para quem ainda não segue nossas redes sociais, vai lá no Instagram e LinkedIn, Souza Lima Cotton, aí para as duas redes é a mesma grafia. E para você que ouviu aqui o nosso Cotton Talks, encaminhe aí para os conhecidos, colegas de trabalho, clientes. Quem tiver aí críticas, sugestões, ideias de convidados, fiquem à vontade para mandar também para o e-mail cottontalks@souzalimaCotton.com. O Cotton Talks que está disponível aí no Spotify, marca lá como favoritos para receber notificação quando tiver novos episódios. Tem a opção também, às vezes, aí de acelerar para passar um pouquinho mais rápido a conversa, se for do gosto aí de cada um. E para a gente já ir terminando aqui, vou agradecer o presidente Gustavo, deixar aqui o nosso muito obrigado pela conversa, parabenizar pela carreira e pelo trabalho aí à frente da Abrapa, desejar uma boa sorte e sucesso no decorrer da jornada. Um papo aqui bem direto, sincero, com bastante histórias e aprendizados, que venham aí os novos desafios e que o algodão brasileiro continue colhendo bons frutos com a sua contribuição, Gustavo.
Eu que agradeço a você, Bernardo, agradeço por divulgar as boas práticas do algodão brasileiro, esclarecer, fazer as narrativas verdadeiras da fibra natural brasileira. E são iniciativas assim que vão fazer com que nós aumentemos a nossa demanda e continuar mantendo o entusiasmo do produtor brasileiro de algodão a produzir algodão. E também toda a cadeia do algodão. Eu queria agradecer todo o pessoal da ANEA, o pessoal do MAPA, que é parceiro da gente, o pessoal da PEX, o pessoal da Brapa. Lá em Brasília, a gente está com o escritório da Brapa à disposição para atender todas as estaduais que participam junto com a gente da promoção do algodão brasileiro. Fico grato pelo tempo que vocês dedicam ao algodão brasileiro. É isso aí, foi um prazer e seguimos juntos aí para divulgar e tornar o algodão brasileiro cada vez mais forte. Para você que nos ouviu em mais um episódio, continue acompanhando o Cotton Talks e até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente.